Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Todd na área. Olha, eu vou fazer agora uma revisão voltada para o vestibular PAS-UEM, etapa número 1, pessoal do primeiro ano, ok? Bom, eu vou deixar no link da descrição o material para vocês baixarem, tá? Que contém aí 6 exercícios dessa primeira edição. Na verdade, eu farei outras edições, mas é isto, eu dependo de vocês. Se este vídeo bater 300 likes, então é muito importante que vocês me ajudem a cumprir essa meta compartilhando com os colegas da sua sala. Eu tenho certeza que ao atingir os 300 likes eu faço uma segunda edição com exercícios diferentes. Nesta videoaula nós vamos trabalhar 6 exercícios, basicamente compreendendo PAS etapa 1 de 2014 e PAS etapa 1 de 2015. Pergunta pro Todd é o seu canal que está começando agora. Pessoal, vamos para a questão número 1 então? Essa videoaula vai funcionar da seguinte maneira. Nós vamos ler os exercícios, vamos ver aí um pouquinho de teoria e vamos fazê-lo. Então tá bom, questão número 1, 2014. Os principais processos pelos quais ocorre liberação da energia armazenada nas ligações químicas dos compostos orgânicos são a fermentação e a respiração. Em relação à fermentação, é correto afirmar que... Muito bem, pessoal, nós vamos falar de introdução à bioenergética, ok? Então, as fontes de energia de que um ser vivo adquire servem para suas atividades metabólicas. Lembrando que o metabolismo é subdividido em anabolismo e catabolismo. Durante esse processo de transformação da energia química em energia do metabolismo, nós temos dissipação dessa energia, muitas das vezes na forma de calor. A respiração celular, ela acontece em seres heterótrofos e seres autótrofos. Ela pode ser do tipo aeróbia, com presença do gás oxigênio, ou anaeróbia, na ausência do gás oxigênio. Na ausência do gás oxigênio, chamado de anaeróbia, nós temos as fermentações, que podem ser alcoólica, acética e lática. Essas fermentações são realizados por células que não possuem a presença do gás oxigênio. Mas vejam bem, a fermentação alcoólica que fabrica o etanol, ele é realizado, por exemplo, por leveduras, fungos chamados de Saccharomyces. A fermentação acética, na fabricação de vinagre, é feita por bactérias do grupo Acetobacter. Já as fermentações láticas, nós podemos dizer que os lactobacilos realizam e as células musculares também realizam. Essas células musculares produzem o ácido lático na ausência do gás oxigênio e este ácido lático parece ser responsável pela fadiga e dor muscular. Na respiração aeróbia, basicamente nós temos 3 subetapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Para que toda a respiração aeróbia aconteça, eu preciso de uma organela chamada mitocôndria. E a equação da respiração celular aeróbia consiste em glicose mais gás oxigênio, produzindo gás carbônico, água e liberando uma parcela de energia. Percebemos que essa reação é uma reação de combustão, onde a glicose é o combustível e o gás oxigênio é o comburente. A energia aqui a gente vai chamar de ATP, e ATP significa adenosina trifosfato, que nada mais é do que a base nitrogenada adenina, ligado a uma pentose chamada ribose e grupamentos fosfatos. Entre o ADP, adenosina difosfato, adicionando um fósforo, eu tenho o ATP. E esta energia é uma energia extremamente importante. Para formar ATP, eu tenho uma reação de síntese ou adição. Vocês aprendem isso na química. E para quebrar o ATP, tirando da energia química e transformando em energia mecânica para o metabolismo, nós temos uma reação de decomposição. Vamos fazer os itens. 01. O ATP atua no transporte ativo de íons e de moléculas através da membrana plasmática? Perfeito, galera. A gente sabe que na membrana plasmática
O transporte ativo mais importante é a chamada bomba de sódio e potássio e exige ATP, exige energia. 01 correta. 2. A transformação da energia química do ATP em energia mecânica é um tipo de reação de síntese? Não, galera, é uma reação de decomposição, pois eu vou quebrar o ATP. 4. O principal processo anaeróbico de produção de ATP a partir de substâncias orgânicas é a fermentação, utilizada por muitos fungos e bactérias que vivem em ambientes pobres em gás oxigênio. Verdadeiro, galera, eu falei isso na teoria, certo? 08. A fermentação pode ser definida como uma reação de síntese ou de decomposição. Calma lá, pessoal. Pois neste processo ocorre oxidação ou degradação incompleta de moléculas orgânicas. Então a gente pega, por exemplo, a glicose e acaba formando etanol, com liberação de energia para a formação de ATP. Então, de um lado você tem a quebra e do outro lado você tem a formação do ATP. Portanto, é uma reação de decomposição e síntese. 08 correto. 16. É o único processo de liberação de energia em certas bactérias anaeróbicas, estritas ou obrigatórias, como as que causam tétano. Verdadeiro, pessoal. As bactérias podem ser aeróbicas, anaeróbicas, anaeróbicas facultativas ou obrigatórias. As bactérias anaeróbicas obrigatórias são aquelas em que, na presença do oxigênio, morre. A exemplo da bactéria que provoca o tétano. O nome dela é Clostridium botulinum. Então, pessoal, nosso gabarito da nossa primeira questão é 1, 4, 8 e 16. Tudo bem? Acertou? Acompanhou aí pela lista que está na descrição? Tudo bem? Vamos para a nossa próxima questão. Questão número 2. A questão número 2 ela vai falar aí de tecido muscular. 02, o em 2014. O bicho preguiça desloca-se no solo com velocidade média de 2 metros por minuto, enquanto o guepardo, um dos animais mais velozes do planeta, atinge velocidades superiores a 100 km por hora. O avestruz, ave terrestre mais rápida, pode atingir a velocidade de 72 km por hora. Considerando essas informações e conhecimentos sobre o movimento e os tecidos envolvidos, assinale que for correto. Bom, pessoal, então eu vou abordar, evidentemente, a parte biológica, certo? Eu não encontrei uma fotografia de guepardo, então eu coloquei aqui um cachorro, um cão. Parece ser um Doberman, tá certo? Dá para ver a musculatura que ele apresenta. E a musculatura que se utiliza para movimentar os esqueletos, ou seja, a locomoção propriamente dita, é feita por músculo estriado esquelético. Mas calma lá, vamos acompanhar a imagem ao lado. Nós temos 3 tipos de tecidos musculares. O músculo liso, o músculo estriado cardíaco e o músculo estriado esquelético. Acompanhe e faça suas anotações aí. Aqui em cima, no coração, evidentemente, nós temos o músculo estriado cardíaco, de contração rápida e involuntária, que apresenta células cilíndricas, fibrosas, ramificadas, apresentando um núcleo ou 2 núcleos, geralmente central. Apresentam actina e miosina, que confere a estriação dessa célula. Além disso, apresentam os chamados discos intercalares, regiões de comunicação entre células vizinhas, e a sua localização, como o próprio nome diz, é o coração. Na segunda imagem, nós temos o músculo estriado esquelético. É um músculo que apresenta um formato cilíndrico, um formato fibroso, apresentam vários núcleos. Esses núcleos são periféricos. É uma célula multinuclear. Apresentam actina e miosina, que fazem a contração desse músculo. A contração, falando nisso, ela é rápida e voluntária. Já aqui nas vísceras, nossa terceira imagem, nós temos o músculo liso. Células fusiformes, com um núcleo presente no centro. Apresentam actina e miosina, que não estão dispostos de maneira estriada, daí o termo músculo liso ou não estriado. Sua contração é lenta e involuntária. Agora nós temos o tecido hematopoético, um tecido que fabrica células sanguíneas, encontradas no interior de ossos, numa região então que nós chamaremos de medula óssea vermelha. Dando origem ao sangue, o sangue é formado por plasma e elementos figurados. Os elementos figurados são basicamente as células sanguíneas, que são glóbulos vermelhos ou hemácias e glóbulos brancos ou leucócitos. Os glóbulos vermelhos ou hemácias são células anucleadas em mamíferos, vivendo entre 90 e 120 dias, não apresentando mitocôndria e realizando fermentação. Já os leucócitos são células de defesa,
que são grande em número e diversidade, podendo ser granulócitos, que apresentam grânulos de secreção, e agranulócitos, que não apresentam grânulos de secreção. Agranulócitos importantes temos os linfócitos, que podem ser maturados no timo, linfócito T, ou maturados na medula óssea vermelha, linfócito B. Tudo bem? Vamos fazer então os itens? 01. O tecido muscular estriado esquelético constitui a musculatura dos vertebrados, relacionado com o movimento e deslocamento. Perfeita, 01. A 02 fala sobre velocidade máxima e física, não vou resolver. A 04 fala sobre o encontro e as respectivas velocidades máximas, também envolve física, eu não vou resolver. Na 08 fala, actina e miosina são proteínas presentes nas miofibrilas, responsáveis pela contração muscular durante o movimento. A 08 também é correta. E 16, as hemácias presentes no sangue, um tipo de tecido conjuntivo, atuam na oxigenação das células musculares. É verdade, as hemácias são ricas em hemoglobina e carregam o gás oxigênio para as diversas células do corpo e dentre elas células musculares. No interior das fibras vermelhas, nós temos um outro pigmento que vai carregar o oxigênio para a mitocôndria. Este pigmento já no músculo é chamado de mioglobina. Portanto, não confundam hemoglobina que está no sangue com mioglobina que está na fibra muscular. Então, pessoal, o nosso gabarito aqui é 01, 08 e 16. É isso mesmo. Galera, vamos para a questão número 3 então, pode ser? Questão número 3, o Enem 2014. Identifique o que for correto sobre os processos de divisão celular, meiose e mitose. Bom, resumidamente, divisão celular, nós temos dois tipos, mitose e meiose. Mas para fazer esse processo, é preciso ter o chamado ciclo celular. O ciclo celular, conforme você vê a imagem esquerda, divide-se em intérfase e fase M. Essa fase M basicamente é a mitose. Então, na intérfase, nós temos as seguintes subfases, G1, S e G2. A intérfase é o momento de preparação para a divisão celular. Na fase G1 e fase G2, nós temos intensa atividade metabólica, com síntese de RNA e proteínas. Na fase S, nós temos a duplicação do DNA, preparando para o processo de divisão. Na mitose, nós temos uma divisão equacional, onde uma célula vira 2, depois 2 viram 4, depois 4 viram 8 e assim por diante. Nós temos como reprodução em eucariontes unicelulares e também em procariontes unicelulares. Temos também como importante processo para crescimento de um organismo, as plantas crescem por mitoses e os animais também. E temos o processo de regeneração. Por exemplo, quando eu corto uma estrela do mar, ela regenera por conta de mitose. Já a meiose é uma divisão reducional, onde uma célula acaba virando 4 células ao final. E não tem continuidade, pois existem duas meioses, a meiose 1 e a meiose 2. A meiose 1 é reducional e a meiose 2 é equacional. É um importante processo para a reprodução, uma vez que em animais formam os chamados gametas, espermatozoide e óvulo. Bom, mas basicamente na mitose nós temos as seguintes subfases, prófase, metáfase, anáfase e telófase. A prófase é o início, desaparece a carioteca e desaparece o nucleolo. Os centríolos migram para polos opostos da célula. Ocorre o início do alinhamento cromossômico e da condensação destes. Formação de fibras do fuso e do áster. Na metáfase, nós temos um alinhamento perfeito dos cromossomos, formando a chamada placa equatorial ou metafásica. Na metáfase, nós temos a máxima condensação cromossômica, podendo ser plausível a sua visualização no microscópio óptico comum. Já na anáfase, nós temos a separação das cromátides irmãs na mitose. E na telófase, nós temos o surgimento da carioteca, do nucleolo e a divisão do citoplasma em duas células. Essa divisão do citoplasma é chamada de citocinese, e ela é do tipo centrípeta em animais e centrífuga em vegetais. Quando a gente chega em meiose, é importante compreender que existe a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1 na meiose 1, e a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2 na meiose 2. Bom, na prófase 1 ocorre um fenômeno chamado crossing over, que é a recombinação entre genes de cromossomos homólogos, na qual trocam pedaços entre os braços cromossômicos. E também a anáfase 1 é responsável pela redução cromossômica pela metade, pois na anáfase 1
nós temos a separação dos cromossomos homólogos. Difere da anáfase da mitose, que nós tínhamos a separação das cromátides irmãs. Tudo bem? Bom, eu acho que agora dá para a gente resolver, certo? 01. Nos animais ocorre meiose zigótica? Falso, galera. Nos animais, a meiose é gamética, formando os gametas. 01, falso. 2. A mitose é o mecanismo mais comum de reprodução dos organismos unicelulares eucarióticos? Perfeito, não só dos eucarióticos, mas também dos procarióticos. Se é unicelular, mitose é o processo mais comum. Eu entendo aqui que ele teve uma ressalva porque nos procariontes não acontece uma mitose verdadeira. Ela não é uma divisão equacional. Então nós chamamos por lá de amitose. A 02 é correta. 04. Nas células animais, a razão da presença de centríolos, a mitose é denominada cêntrica. Perfeito. Em consequência da existência do áster, a mitose é denominada astral. Correta, 04. 8. As fibras do fuso se formam apenas em células animais? Falso, galera. Nós temos também em vegetais, nós temos também em protozoários, portanto, apenas não é uma palavra muito importante na biologia. 08 é falso. 16. As permutações rearranjam características pré-existentes, mas não determinam o surgimento de novos alelos, que só acontece devido às mutações. Correto. Tanto as mutações quanto as permutações são fontes de variabilidade genética. Porém, para criar novos alelos, somente mutações. O que as permutações ou crossing over fazem é rearranjar os genes de cromossomos vizinhos, homólogos, durante a prófase 1 da meiose 1. Tudo bem? 16, correta. Galera, então pelo meu gabarito da questão nossa, nós temos 02, 04 e 16, beleza? Vamos para a nossa questão 4. Ó, pessoal, não se esqueçam de vocês compartilharem com seus colegas e pedirem os likes aí, beleza ou não? Beleza. Questão 4, UEM 2014. Os animais são formados por conjuntos de células que transmitem sinais, trocam substâncias entre si e exercem funções definidas, formando os tecidos. Sobre os tecidos que compõem os animais, assinale o que for correto. Bom, galera, em relação ao tecido conjuntivo, que é um dos 4 tipos de tecidos, quais são os 4 tipos de tecidos? Epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Ele é um tecido abundante no corpo humano e é conhecido também por tecido conectivo, ok? A classificação dele se dá basicamente em propriamente dito e especializado. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele pode ser frouxo ou denso. É importante entender que esse tecido conjuntivo propriamente dito, ele é rico em fibras colágenas. O frouxo é o que apresenta menos colágeno, já o denso é o que possui mais colágeno. O tecido conjuntivo propriamente dito denso, que tem bastante colágeno, ele pode ser do tipo modelado, quando esses colágenos apresentam uma orientação paralela formando tendões, ou não modelado, quando esses colágenos não apresentam uma orientação paralela, formando cápsulas que acabam revestindo determinados órgãos. As características do tecido conjuntivo propriamente dito são uma grande quantidade de células, uma grande quantidade de substância intercelular e fibroblastos, produzindo as diversas fibras que existem no tecido conjuntivo propriamente dito: colágeno, fibra elástica e reticular. Dentre os tecidos conjuntivos especializados, nós temos o adiposo, reserva de triglicerídeos, que absorvem impactos e é isolante térmico, também fabricando hormônios como a leptina. O tecido conjuntivo adiposo, ele é formado por adipócitos, que são as células oriundas de lipoblastos. Existe a gordura unilocular e a gordura multilocular. A gordura unilocular, ela é chamada de amarela ou branca. Já a gordura multilocular é chamada de gordura marrom ou parda. A gordura unilocular, ela tem uma gota de gordura grande, baixa quantidade de mitocôndrias e serve mais para reserva mesmo. Já a gordura multilocular tem várias gotas de gordura, várias mitocôndrias e produz muita energia, ok? O tecido cartilaginoso é outro tipo de tecido conjuntivo especializado. Ele é formado por condroblastos, condrócitos e condroclastos. Formam as cartilagens do corpo, como por exemplo a da orelha, do nariz, da laringe, da traqueia e entre as articulações ósseas. É um tecido avascular, sem vasos sanguíneos, e anervado, sem terminações nervosas. Existem cartilagens revestidas pelo pericôndrio,
que vão nutri-los, e existem cartilagens que não são nutridos pelo pericôndrio. São nutridos, então, por um líquido chamado líquido sinovial. O tecido ósseo é outro tipo de tecido conjuntivo especializado. Forma os ossos. Tem o tecido ósseo compacto ou denso e o tecido ósseo lacunoso esponjoso. Dentro do tecido esponjoso lacunoso, que fica no interior de ossos, nós temos um tecido hematopoético, um tecido que vai fabricar células sanguíneas. Daqui a pouco eu falo disso. As principais células do tecido ósseo são osteoblasto, osteócitos e osteoclasto. Osteoblasto basicamente fabrica o osso mesmo, já o osteoclasto reabsorve o cálcio graças à ação de hormônios como paratormônio. O tecido hematopoético produz o tecido sanguíneo. O sangue é feito por plasma e elementos figurados. O plasma nada mais é do que água, sais minerais e fatores de coagulação. Já os elementos figurados são células sanguíneas como as hemácias e os glóbulos brancos e as plaquetas, que são fragmentos de células. Essas plaquetas são responsáveis pelo processo de coagulação sanguínea. Ok, pessoal, vamos fazer então os itens. 01. Os tecidos conjuntivos, como o tecido adiposo e os tecidos cartilaginoso e ósseo, são compostos de células não aderidas e imersas em uma substância extracelular. Verdadeiro, galera. As células não são justapostas, portanto não aderidas, e são imersas em uma substância extracelular. 01, verdadeira. 2. Os fibroblastos, células mais abundantes do tecido conjuntivo, propriamente dito, produzem as substâncias da matriz fundamental e são importantes na cicatrização. Perfeito, também é 02. 4. O sangue dos mamíferos é um tipo de tecido conjuntivo constituído pelos eritrócitos e pelos leucócitos, células nucleadas que contêm grande quantidade de mitocôndrias. Falso, galera. Os eritrócitos, as hemácias, são células anucleadas e não apresentam quantidades aí significativas de mitocôndrias, tanto que as hemácias fazem fermentação. 08. A musculatura presente no estômago, dos intestinos e nos pulmões apresenta a mesma estrutura dos tecidos musculares cardíaco e esquelético. Falso, porque a musculatura presente no estômago e nos intestinos são do tipo músculo liso ou não estriado, beleza? Foi falado isso já anteriormente. 08 é falso. 16. Os nervos dos vertebrados são feixes macroscópicos constituídos por milhares de axônios revestidos por uma bainha de mielina, ou algo similar à bainha de mielina. Está correta 16. Imagine que os nervos são como cabos de fibras ópticas. Quem já viu um cabo de fibra óptica sabe que no seu interior várias fibrilas revestida por um encapamento de borracha, que é um isolante elétrico. E o nervo, ele vai pelo mesmo caminho, então ele é encapado e no seu interior nós temos diversos milhares de axônios. Portanto, pessoal, os itens corretos aqui são 1, 2 e 16, é isso? E agora nós vamos para a questão 5. A questão 5 ela não vai precisar de teoria, porque nós já abordamos isso anteriormente. Se você ficar em dúvida, volta lá, beleza? 5. Sobre a divisão celular nos eucariotos, assinale o que for correto. 01. A meiose e a fecundação são fenômenos opostos. A meiose, sendo uma divisão reducional, produz gametas com metade do número de cromossomos típicos de uma espécie, enquanto que a fecundação restitui a diploidia. Galera, verdadeiro, a 01 é correta, pois a meiose ela vai pegar e formar gametas que são células haploides, haploidia, com a metade do número de cromossomos. Quando essas duas células são fecundadas, restitui a diploidia, restitui a quantidade. Um exemplo mais comum a vocês. No espermatozoide nós temos 23 cromossomos e no óvulo mais 23. Quando junta, restitui 46. 01 verdadeira. 2. A intérfase é um período do ciclo celular que antecede a mitose e a meiose. Correto. Nela não ocorrem eventos importantes para a geração de novas células. Como não, galera? É a etapa mais importante, etapa que compreende 90% do ciclo de uma célula, de tal maneira que nós temos G1, G2 e S. A verdade é G1, S e G2. Eu falei na teoria anteriormente. 02 é falsa. 4. Na meiose, os cromossomos homólogos separam-se durante a anáfase 1, correto, e durante a anáfase 2, separam-se as cromátides. Verdadeiro! A meiose 2, ela é similar à mitose. Portanto, na anáfase 1, de fato, nós temos a separação dos cromossomos homólogos, responsável pela redução do número de cromossomos, pela fase reducional. Já na anáfase 2, por ser similar à mitose, nós temos a separação das cromátides irmãs. Beleza, 04. 8. Ao final da mitose, a citocinese
das células vegetais ocorre do centro para a periferia. Centrífuga, verdadeiro, recebendo o nome de citocinese centrífuga. 08 correto, galera. 16. Em células animais, o crossing over ocorre na prófase, em cromossomos não homólogos da mitose ou da meiose. Primeiro, que crossing over ocorre na meiose. Segundo, que acontece entre braços cromossômicos vizinhos, entre cromossomos homólogos. Então existem dois erros aqui que faz com que o item 16 seja falso. Bom, se eu não esqueci, a 01 é verdadeira, a 04 é verdadeira e a 08 é verdadeira. 01, 04 e 08. Perfeito? Vamos agora para a nossa última questão, questão 6, e já peço para vocês deixarem o seu like, compartilharem nas redes sociais. 6, o em 2015. Os hemogramas, exames realizados em laboratórios clínicos, revelam valores dos componentes da série vermelha, glóbulos vermelhos, e da série branca, glóbulos brancos, do sangue humano. Sobre o sangue e seus componentes, assinar o que for correto. 01. O sangue humano ele é um tipo de tecido conjuntivo que apresenta células separadas por uma matriz extracelular, o plasma sanguíneo. Ok, 01 correto. 2. A série branca é constituída por 5 tipos básicos de células nucleadas, os leucócitos. Pessoal, esse item é verdadeiro, porque vejam bem, existem 3 grupos de leucócitos que são granulosos, como os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos, enquanto os agranulosos são de 2 tipos, os monócitos e os linfócitos. Então são 5 tipos básicos sim. 02, verdadeira. 4. Os eritrócitos, células anucleadas que contêm a hemoglobina, são componentes da série vermelha. Correta, 04. 8. Linfócitos e plaquetas são componentes da série branca do sangue, relacionados com a produção de anticorpos. Plaquetas, não, nem está presente na série branca do sangue. Plaquetas são fragmentos de células que estão relacionados com o processo de coagulação. 16. A anemia é uma condição relacionada com o aumento do transporte de oxigênio em função do aumento da quantidade de hemoglobina no sangue. Errado é o contrário. A anemia por falta de hemoglobina, por falta de ferro, tem a ver com a diminuição do transporte do oxigênio. Então 16, falsa. É isso aí, galera. Adorei fazer essa aula aí, de edição número 1 e aguardo vocês cumprirem a meta, se vocês assim desejarem. Se vocês não quiserem dar o like, que pelo menos avise alguns colegas que podem beneficiar com essa aula. Tô certo ou não? Tô. Um grande beijo para vocês. Tchau, galera.